e diz assim: Deus, tá caindo todas as minhas armas. Eu quero dizer que eu me rendo a Ti. Eu me rendo à Tua vontade, eu me rendo ao Teu agir, eu me rendo ao Teu toque. Eu quero ouvir as palavras que vêm do Teu coração. Inscreva-se em nosso canal e seja impactado por essa linda mensagem. Deus abençoe. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Êxodo 3. Nós vamos fazer uma leitura. É o segundo livro da Bíblia, lá no comecinho. Deixa eu falar uma coisa para você que eu não quero perder. Enquanto você abre, escute o que eu vou falar. Nós estamos vivendo dias que meninas sem nome vão ser a resposta de cura de homens de autoridade, mulheres de autoridade. Eu vejo essas meninas com celular na mão nas igrejas, filmando, nos bastidores. Meninas sem nome. Talvez ninguém sabe o teu nome. Mas sabe de uma coisa? Tinha uma menina também sem nome, lá na terra dos inimigos, na Síria. E um dia ela falou: quando Naamã estava leproso, ela falou: se o meu Senhor conhecesse um profeta. Nós estamos vivendo dias onde Deus está tirando dos bastidores muitas pessoas. Muitas pessoas que têm a resposta para essa hora, para esse tempo. Ei, não espere das plataformas. Escute o que eu vou te falar. Presta atenção quem está do teu lado. Tem muita gente sem nome que tem resposta para aquilo que Deus quer fazer nesse tempo na nossa nação. Vamos lá. Êxodo 3 diz assim: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu num fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome esse arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés. Deixa eu te contar um segredo aqui. Todas as vezes que Deus chamar o seu nome 2 vezes, sai correndo. Lembra? Marta, Marta. Simão, Simão. Jesus já tinha até mudado o nome de Simão para Pedro, mas ele fez questão: Simão, Simão, lembra quem tu é, quem tu foi. E ele fala: Moisés, Moisés. Já pensou? Às vezes a gente vai falar com nossos filhos: Chiquinho, Chiquinho, se eu te pego. Não é? Fulaninho, fulaninho. Vamos lá. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor pediu. Olha isso. O Senhor advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. E eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem que eles têm sofrido. Por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até a mim, e eu tenho visto como os egípcios os maltratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? E quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito?
Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes dizer, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarão, qual o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Uau! Deus também instruiu a Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. No 16: agora vá e reúnam os líderes de Israel e diga-lhes que Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão te enviou. Agora eu quero que você vá lá no 4, capítulo 4. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim e não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor perguntou: o que você tem na mão? Então ele falou: uma vara. Respondeu Moisés: jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, lhe apareceu. Agora eu queria que você, lá no 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora. Nem antes, nem agora, nem depois, ele quis dizer, né? Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. E o Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Acaso não sou eu, o teu Senhor? Agora vá, eu estarei com você. Quando falar, eu instruirei a respeito do que dizer. Moisés parece comigo com você, quer ver? No 13: por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Cada vez que eu leio Moisés, parece que eu leio um retrato meu. Tipo assim, eu já vi essa história em outro lugar. Você tem essa sensação? As mesmas frases talvez eu falaria para o Senhor. Mas Moisés, ele tem uma história que talvez muitas de nós se reconheçam nelas. Moisés foi tirado das águas. Moisés foi... Antes de você libertar alguém, você vai precisar ser liberta. Coisa mais triste que nós vemos dentro da igreja são carcereiros em vez de libertadores. Homens e mulheres que gostam de prender, gostam de mandar, têm autoridade, mas não conseguem livrar ninguém. Sabe por quê? Só liberta quem já é livre. Você já viu uma pessoa presa libertar outras? Não, uma pessoa presa está presa. É por isso que antes de você ser uma libertadora, você vai precisar ser liberta. Por isso que Moisés foi livrado das águas, ele foi livrado da morte, porque ele seria um libertador. Uau! E Moisés, ele tem um chamado de libertador. Cada uma de nós aqui tem um chamado. Eu olho para vocês, eu fico pensando como eu gostaria que Deus me desse um raio-x e me dissesse qual é o teu chamado. Porque eu preciso de você. Eu não tenho o que você tem. Deus não deu a mensagem para uma pessoa só, Ele distribuiu, é um corpo que funciona. E uma das maiores tragédias hoje da igreja brasileira é não sabermos quem somos no corpo de Cristo, o nosso chamado, porque nós nos embriagamos pelo microfone, nós nos embriagamos com a plataforma, nós nos embriagamos. Eu acho tão perfeito um versículo que eu nunca tinha entendido, que diz que a maior honra foi dada àqueles órgãos, escute, que não eram tão vistos. E eu descobri que algumas pessoas que trabalham nos bastidores são pulmão,
é o coração. Você já viu uma pessoa cega, por ser cega, morrer? Não. Surda? Não. E é interessante que quando a gente vai elogiar os olhos de alguém, que olhos lindos. Agora ninguém vai elogiar o teu intestino, né? Que intestino aveludado. Ninguém vai elogiar o teu pulmão. Não, porque não é visto. Mas a honra desses órgãos não está em serem elogiados, está na vitalidade. Sem eles o corpo não funciona. Se você é cego, você não morre, mas sem o pulmão você morre, você sabe disso. Então a honra está no funcionamento. Existem algumas pessoas dentro do corpo de Cristo que nós não podemos viver sem elas. Deus colocou elas em lugares específicos no corpo. E Moisés tinha um chamado. E sabe quando a gente é imaturo? Tem um chamado, o profeta botou a mão na nossa cabeça. Deus de alguma forma profeticamente nos liberou. Porque tudo que é profético, escute o que eu vou falar, o profeta sempre aponta para o que está adiante. É o chamado. O mestre vai lá e explica, peraí, o profeta falou, vamos ver como é que a gente vai chegar lá. Vamos construir pontes, vamos cortar algum, né? Vamos por esse caminho. O pastor é aquele que vai cuidando do rebanho para chegar até lá. O apóstolo vai fundamentando. O evangelista já vai na frente. Escute, existe um movimento. E Moisés, libertador, chamado já estava nele. Mas Moisés vai cumprir o seu chamado da maneira errada. Quantos de nós cumprimos o nosso chamado da maneira errada? A Bíblia diz que Moisés mata um egípcio que estava maltratando um israelita. E quando ele viu que aquilo que ele fez ficou visível, ele foi se esconder no deserto. Ele foi constituir família. Quantas vezes as nossas famílias são, na verdade, refúgios para coisas mal resolvidas da nossa vida. E é interessante que quando você sai mal resolvida da sua primeira casa, que é seu pai, a sua mãe, seus irmãos, se você não se resolve, você tem a grande tendência de replicar esses problemas na sua segunda casa, que é com a sua família. E Moisés vai para o deserto se esconder por medo. Ele achou que estava se escondendo por medo. Deus estava parando Moisés, colocando ele numa panela de pressão para amadurecer Moisés. Porque nos próximos anos ele seria levantado como libertador de Israel. Aí você pensa, não, Deus desistiu de Moisés, ele fez tudo errado. Deus não desiste quando nós fizemos tudo errado. Talvez ele vai parar a gente como fez Paulo no meio do caminho, deixar a gente cego, falar conosco. É interessante que Paulo ouviu a voz de Deus quando estava cego. Às vezes Deus precisa tirar algumas coisas de nós, nos deixar sem ver, sem entender o que está acontecendo, para voltarmos a ouvir a voz de Deus. E foi no chão cego que Deus falou com ele. Jesus falou, por que você me persegue? E eu amo uma coisa que eu descobri. Jesus falou que tinha um servo que ia orar por Paulo, que era Ananias. Até então, nunca se ouvia falar de Ananias. Você já tinha ouvido falar de Ananias? Eu, como pastora, talvez se isso acontecesse com Paulo, um grande perseguidor da igreja, caísse cego, e ele dissesse assim, Jesus falou comigo, eu estou cego, com certeza eu pegaria um dos 12 discípulos, Pedro, Tiago, João, não é? Eles andaram com Jesus. Jesus pega alguém totalmente anônimo no meio do contexto, porque ele não tinha contrato fechado nem com os discípulos. Ele pegou alguém escondido. Escute o que eu vou falar para você. Não importa se tu tem título ou não tem título. Não importa se você anda com o fulano, com o Beltrano, o ministro famoso. Não importa com quem você anda. Se você anda com Deus, é o suficiente. É o suficiente para você restaurar a visão de muitos ministros caídos. Escute, Ele não te esmaga para te matar. Uma uva inteira hoje, daqui 3 dias ela está podre. Uma uva esmagada hoje, quanto mais o tempo passa, melhor ela fica. Se você tem percebido o convite de Deus de esmagar você, não fuja mais. Se jogue nesse lugar de esmagamento. Se lance nele.
Posso falar? Você não deve nada para ninguém. Nada. Você só precisa ser quem Deus te chamou para ser. Só que no teu deserto, uma sarça vai arder de novo. Uma coisa espantosa vai acontecer. É um arbusto que ele está pegando fogo, mas ele não se consome. Sabe o que Deus estava sinalizando para Moisés? Esse arbusto é você. O fogo que passou não foi para te destruir, foi para te provar. Existem alguns fogos que passam pela nossa vida que não é para destruição, é para purificação. E aquilo começou a chamar a atenção de Moisés. E Moisés vai chegando perto. E quando Moisés chega perto, ele ouve o quê? A voz de Deus. Escute o que eu vou falar. Talvez uma conferência, alguém que Deus tem levantado, uma reunião de oração, um culto de mulheres. É uma sarça ardente para você. O que está acontecendo naquela mais de Cristo, lá naquela igreja? Vem um fogo. O que está acontecendo? Eu vou lá ver, estou curiosa. Deixa eu ver o que está acontecendo. E a voz de Deus vem sobre você. Sabe, você caiu numa arapuca, desculpa. O Senhor já te pegou nessa noite. Não dá mais tempo de fugir.